Hoje é dia 13 de outubro de 2021. Considere estas palavras do Senhor Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A declaração do Senhor Jesus é clara e muito enfática. É um ou outro. O primeiro mandamento declara o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Deus não tem medo de concorrência, porque Ele sabe que Ele é o único e verdadeiro Deus. Deus eterno, imutável, poderoso, soberano. Mas o problema não é em relação a Deus, mas em relação a nós, pecadores. É muito comum pensar que podemos agradar a Deus e, ao mesmo tempo, podemos servir, ou seja, a nós mesmos, ou ao diabo, ou ao mundo, e pensar que podemos andar no mesmo pé, servindo a Deus e servindo a um Deus minúsculo. Por isso é que é importante para nós refletir a respeito do seguinte: nós não podemos agradar a Deus pensando que podemos dividir o nosso coração com Ele. O que Deus requer de nós como seus filhos e seus discípulos é lealdade, é fidelidade a Ele. Por isso é muito importante pensar no seguinte: não há meio termos na palavra de Deus. Há o caminho estreito e o caminho largo, trevas e luz, filhos de Deus e filhos da ira. Não existe meio termo nessa caminhada nossa, na nossa peregrinação aqui no mundo. Servir tem a ideia de um escravo que é dedicado ao seu amo, e aborrecer tem a ideia de desprezo. Pense bem nisto. Se você não ama a Deus, você despreza a Deus. Se você ama a Deus, você despreza as riquezas. Mas vamos também pensar, o problema não são as riquezas. Há homens de Deus na palavra dele que foram muito ricos. O problema é onde está o coração. O problema é a quem realmente você está servindo. Alguém disse o seguinte: quando um homem possui alguma coisa, em realidade essa coisa o possui. Por isso, nós somos chamados a uma consagração a Deus, a uma dedicação para Deus. O apóstolo Paulo diz assim: mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Um ou outro. É um dilema. Pense bem, para todo aquele que é nascido de novo, que é feito um filho de Deus, pela graça do Senhor Deus, através da morte de Cristo Jesus, e por aquele que o Espírito Santo faz em nossa vida, não tem esse dilema. Ele sabe que foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Então a sua vida deve ser uma vida de serviço a Deus, de dedicação a Deus. Pensar da seguinte maneira: estou crucificado com Cristo e já vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé em Cristo Jesus. Por isso não há dilema para todo aquele que compreende o que Deus fez em sua vida. Todavia, a questão ainda permanece: um ou outro. Ambos, servir a dois é impossível. Por isso, nós somos
simplesmente chamados a esta verdade maravilhosa. Servir a Deus de todo o coração. Que o Senhor nos abençoe. Amém.